Cientista. Segundo o dicionário online em português, uma palavra com um significado bem simples, o que se dedica à ciência ou especialista numa ciência. Cientista, um substantivo que também pode ser adjetivo e que você já ouviu muito por aqui, seja dessa forma ou com seus sinônimos, pesquisador, investigador, observador. Essa ciência não é feita só em laboratórios, com aqueles cientistas que seguem uma visão até um pouco preconceituosa. Afinal, é comum que ao imaginar um cientista, a imagem que vem na nossa mente seja de um homem branco de idade avançada, usando um jaleco e olhando por um microscópio. Mas não é só isso. Nesse ano, aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, você ouviu a voz de 38 cientistas. Foram homens e mulheres, brancos e negros, heterossexuais ou membros da comunidade LGBTQIA+, de exatas, humanas, biológicas, engenharias ou sociais aplicadas. Enfim, pessoas diversas para falar de temas diversos. E quantos temas, hein? 33 episódios em um ano, com assuntos que abordaram todas as áreas do conhecimento, sem deixar de lado aquilo que está na descrição do nosso podcast. Falar sobre cotidiano e ciência, um único assunto. E no último episódio da 3ª temporada, vamos conversar com os cientistas mais uma vez. Porém, dessa vez as perguntas não virão de nós, equipe Ao Pé do Ouvider, mas sim de vocês, nossos queridos Ao Pé do Ouviders. Por isso, hoje eu, Nayara Chaya, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, vou guiar essa conversa com as perguntas que recebemos na semana de recepção da UFO de setembro de 2022 e também pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Bom, para começar, vamos falar sobre o que é ser cientista no Brasil hoje. Pelo Instagram da UFO, o @UFO_oficial, recebemos a seguinte pergunta da Maria Eduarda. Qual a diferença de fazer ciência no Brasil e em outros países? Para responder isso, convidamos duas mulheres incríveis. A Heloísa Ferro é professora titular de Histologia, Biologia Celular e Embriologia aqui na UFO e diretora de pós-graduação da instituição. Nesse momento, ela está na Universidade de Siena, na Itália, para fazer uma visita e também realizar experimentos sobre infecção com protozoários. Acredito que a pergunta se refira a comparar o Brasil com os países da Europa, com os Estados Unidos. A diferença é que, fundamentalmente, esses países eles aportam um maior volume de recursos, um investimento maior para ciência e tecnologia. Então, obviamente que as facilidades são maiores pelo acesso a um grande número de equipamentos. A facilidade em aquisição de reagentes é muito mais fácil do que no Brasil, isso não resta dúvida. Então, no laboratório que eu estou, por exemplo, agora, eu fiz um pedido de um meio de cultura ontem, ele já está aqui no laboratório. Então, assim, isso não acontece no Brasil, Então, as facilidades são imensas e o aporte de recursos é maior do que no Brasil. Fundamentalmente é isso. Nós temos uma capacidade muito grande, de criatividade. Então, todos os laboratórios que recebem brasileiros, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, sempre eles ficam impressionados com a nossa capacidade de fazer coisas mesmo quando você não tem disponibilidade de tudo que é necessário. Então, por exemplo, falta corante, a gente sabe fazer corante, fazer reagentes e não comprar tudo pronto. Nossa outra convidada é a Evelyn Teixeira, doutoranda do Programa de Genética e Bioquímica da UFO, que participou do episódio 49, Como Intoxicar o Planeta nos Adoece, e foi continuar sua pesquisa nos Estados Unidos, e contou a sua vivência. Qual a diferença de fazer ciência no Brasil e em outro país? Ciência se faz em qualquer lugar no mundo. Ciência é feita para a sociedade e quem é apaixonado por pesquisa e pela produção do conhecimento científico faz isso com primor e honestidade em qualquer lugar que esteja. Portanto, não há diferença nesse sentido. No entanto, devo compartilhar a minha experiência realizando pesquisa nos Estados Unidos. Desde que estou aqui, percebo de modo conciso, claro e prático
o quão o Brasil está precário no que tange ao investimento em educação, principalmente nas universidades, pois isso faz toda a diferença. O investimento na educação muda a mentalidade das pessoas e os universitários daqui, devido ao suporte e acesso à educação de qualidade desde muito jovens, são extremamente engajados, competitivos e enérgicos. Tenho convivido com pesquisadores brilhantes aqui, assim como sempre convivi no Brasil. As diferenças são, nos Estados Unidos, o amplo financiamento por parte do governo nas universidades e também financiamentos oriundos de capital privado fazem com que toda e qualquer pesquisa seja feita com qualidade e em tempo hábil. O comprometimento de todo pesquisador aqui também é notório, claro. Não faltam insumos e materiais para pesquisa, tudo é automatizado. As salas de estudo são incrivelmente bem equipadas, os laboratórios bem estruturados. O acesso aos serviços da universidade em geral são facilitados. O retorno é rápido para tudo. A estrutura física também é incrível, indescritível. Aqui é abundância, oportunidades não faltam, muito menos bolsa de estudos. A premissa deles é compartilhar em prol do desenvolvimento da sociedade. Os que mais possuem dinheiro tendem a investir em estudantes e instituições de ensino, de modo a alavancar o desenvolvimento do país a partir da educação. O Brasil possui bons cientistas e pesquisadores, porém precisa de um ambiente mais favorável à ciência, para que todos desenvolvam a pesquisa para o nosso país. Falando em fazer ciência, o Guilherme também mandou uma pergunta pra gente. Quais são as regras básicas de ABNT que eu devo saber antes de escrever um artigo? E para responder, convidamos a Mayra Nani Goulart, diretora do Sistema de Bibliotecas da UFO, e a Patrícia de Oliveira Portela, responsável pelo atendimento da biblioteca no Campus Santa Mônica. Juntas, elas estão organizando a próxima edição do Guia para a Normalização da editora da UFO. Então, elas são as pessoas mais indicadas para responder essa pergunta, né? Normalmente, quando se vai escrever um artigo, já deve-se ter ideia da revista em que se vai publicar, lembrando que cada revista adota um padrão específico. Algumas revistas, dependendo da área do conhecimento, nem utilizam a ABNT, mas normas específicas como Vancouver, geralmente para revistas das áreas médicas e biomédicas. A APA, comumente utilizada em revistas na área da psicologia e sociologia. E ainda se tem diversos estilos como I3E, Chicago, ISO, entre outros. Embora algumas revistas façam algumas adaptações das normas da ABNT, é aconselhável seguir a norma recomendada pela própria revista. Para o caso de se redigir um artigo com o objetivo de aprovação em disciplinas de cursos, quando não se tem a revista definida, deve-se então seguir a ABNT-NBR 6022, que especifica os princípios gerais para a elaboração de artigos. Tendo essa norma como base para a elaboração do artigo, ainda é necessária a consulta a outras normas indispensáveis, como a BNT-NBR 6023 de referências, a 10520 de citações, a 6028 de resumos e palavras-chave, a NBR 6024 de numeração progressiva, além das normas de apresentação de tabelas do IBGE indicadas pela ABNT. Quanto à estrutura de um artigo, temos como elementos pré-textuais o título no idioma do documento e em outro idioma, o autor, resumo do idioma do documento e em outro idioma, data de submissão e aprovação do artigo, além de sua identificação e disponibilidade. Nos elementos textuais, destacam-se uma parte introdutória, o desenvolvimento, as considerações finais, além das referências e o glossário. Como elementos pós-textuais, a norma sugere o apêndice, o anexo e os agradecimentos. Dentre as regras de apresentação, ressaltamos que os nomes dos autores devem aparecer na forma direta, apresentados na mesma linha, separados por vírgula ou em linhas distintas antes do texto. Deve conter um breve currículo dos autores, sua vinculação corporativa e endereço de contato em notas de rodapé. O resumo deve ser sucinto, composto por uma sequência de frases concisas, em parágrafo único, sem numeração de tópicos. Deve conter de 100 a 250 palavras. No final, devem figurar as palavras-chave, seguidas de 2 pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto final.
Devem ser escritas com as iniciais minúsculas, exceto substantivos próprios e nomes científicos. Quanto ao formato, para digitação, recomenda-se fonte tamanho 12 e espaço simples entre linhas para todo o artigo. As fontes das citações com mais de 3 linhas, a paginação, as notas, as legendas e as fontes das ilustrações e tabelas devem ser em tamanho menor que a do texto. A exemplo das ilustrações, as tabelas devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e padronizadas conforme as normas de apresentação tabular do IBGE. Após a elaboração do artigo, é essencial definir o quanto antes a revista em que vai ser publicado, evitando que o conhecimento produzido fique desatualizado. Nesse sentido, de acordo com o autor Lindes Giselle, conhecimento não divulgado é como um palco com cortina fechada, como rádio sem som, como um quadro num quarto escuro, como céu sem estrelas. No mundo dos cientistas, existem também os grupos de pesquisa. A Maria Eduarda também perguntou como esses grupos são montados. Existem 2 tipos de grupo de pesquisa. Os grupos de amostragem, ou seja, pessoas que participam de alguma pesquisa para teste ou para analisar um resultado, e os grupos que são reuniões de pesquisadores sobre uma mesma temática. Convidamos o professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador do grupo Narra, juntamente com a professora Nicole Tassis, o Nuno Mana, para contar como esses grupos do segundo tipo de reunião de pesquisadores são criados. Olha, a primeira coisa que eu acho que é legal de entender é por que as pessoas constituem grupos de pesquisa, né? O que leva as pessoas a construírem grupos dentro dos quais a pesquisa vai ser desenvolvida, um trabalho compartilhado de estudo, de investigação. E eu acho que é muito legal assim, de reconhecer como que a pesquisa ela é sempre um trabalho coletivo, ela nunca é um trabalho individual. A gente está sempre inserida numa comunidade acadêmica, numa comunidade científica, a gente está sempre trabalhando com pessoas orientadoras, supervisoras, com colegas de um departamento, com colegas de uma universidade, com colegas estudantes. A gente sempre apresenta nosso trabalho publicamente, né? Então a pesquisa ela sempre tem esse aspecto coletivo, público, social. E o grupo de pesquisa é um jeito, né, muito interessante de tornar isso que já faz parte da própria lógica do debate, da produção científica, de fazer com que isso seja constitutivo do próprio dia a dia, né, da pessoa pesquisadora, de fazer com que esse processo de compartilhamento de ideias, de inquietações, de levar e fazer leituras conjuntas, de fazer debates, de fazer levantamentos coletivos, isso mostra como que o trabalho ele se fortalece, né, e se alimenta coletivamente. E a gente, além de ter um aspecto que é muito estimulante, né, do fazer o trabalho coletivamente, que é sempre muito mais interessante do que fazer ele individualmente, né, que acaba sendo um processo que pode ser até um processo muito solitário e pouco produtivo se a gente fica ali fechado na gente mesmo. Então o grupo de pesquisa ele permite essa dinâmica rotineira, né, de ter um conjunto de colegas com quem partilhar todos os processos. E foi um pouco por isso que a gente criou o NARRA, que é o grupo de pesquisa em narrativa, cultura e temporalidade aqui da UFO, que ele nasce de um desejo de estudar um certo conjunto de temas e questões de um conjunto de pessoas, né? Então, encontrar essa pequena comunidade de pessoas alinhadas numa certa missão, né, num objetivo comum, ainda que cada pessoa que está ali no grupo de pesquisa tenha suas pesquisas individuais, né, a gente tem pesquisas em nível de graduação, em nível de pós-graduação, mesmo no nível de graduação tem gente que está fazendo iniciação científica, tem gente que está fazendo o trabalho de conclusão de curso. Então tem diferentes motivos que levam as pessoas a estarem no grupo de pesquisa e tem diferentes trabalhos acontecendo ali ao mesmo tempo. Mas é sempre um processo compartilhado, assim, né, de dividir as inquietações, os interesses, de ajudar umas pessoas às outras. E foi assim que o NARRA nasceu, quando a gente quis criar esse espaço aqui na UFO para discutir esses temas da narrativa, da cultura e da temporalidade
em diferentes trabalhos que convergiam para esses temas. E um grupo de pesquisa ele pode ter uma certa informalidade, no sentido de um grupo de pessoas que se reúnem para discutir esses temas. Não precisa ser necessariamente um grupo institucionalizado, formalizado, mas na medida em que ele cria um registro, como foi o caso que a gente fez, né, a gente entra num diretório de registros de grupos de pesquisa do CNPq, que no Brasil é onde os grupos de pesquisa são registrados. Aí o grupo de pesquisa ele ganha mais força institucional, né? Ele ganha mais reconhecimento, ele passa a poder pleitear processos seletivos de editais, né, com financiamento de pesquisa. Então, a formalização da existência de um grupo de pesquisa por meio desse registro, né, que passa pelo cadastro no CNPq, que foi o que a gente fez. Esse registro também ele precisa passar pela própria universidade, né? Então a faculdade de educação, que é onde no qual o NARRA está vinculado, e a própria pró-reitoria de pesquisa da UFO precisa dar anuência para isso, e essas anuências acabam, né, servindo para legitimar e fortalecer a própria existência do grupo. Agora, entrando nas pesquisas em si, quando fomos nos campi de Uberlândia apresentar o Ciência ao Pé do Ouvido, captamos algumas perguntas. Olá, eu sou a Laís, tenho 22 anos e queria saber por que os sintomas de dor articular ficam piores quando fica frio. E eu sei que você também tem essa dúvida. Parece até coisa de vó, mas tem uma explicação científica para isso. Conversamos com a Gabriela Teixeira, mestranda no programa de pós-graduação em fisioterapia, que é associativo entre a UFO e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. E ela explicou tudo pra gente. No frio, temos diversas alterações que acontecem no nosso organismo que podem influenciar no aumento das dores. A primeira alteração seria a circulatória. No frio, nosso corpo, para manter a temperatura, vai diminuir o diâmetro dos vasos sanguíneos através de um fenômeno chamado de vasoconstrição. A segunda alteração está relacionada aos nossos músculos, que também vai se contrair para manter essa temperatura adequada. E uma última alteração seria sobre as terminações nervosas, que elas enviam informações dolorosas para o nosso cérebro e aí ficam mais sensíveis nas baixas temperaturas. Embora no frio, queremos ficar sempre deitados e em repouso, é importante nos mantermos sempre em movimento, porque a atividade física vai favorecer a irrigação sanguínea do nosso corpo e liberar substâncias que amenizam esses quadros álgicos. Indo para as exatas, a Priscila Freitas falou pra gente no Instagram que gostaria de saber mais sobre ciências de dados. E a gente convidou o professor da Faculdade de Computação aqui da UFO, que também participou do episódio 68, Como a Cinema Tratava a Tecnologia, André Bax. Segundo um estudo recente, a cada minuto, 347 mil novas histórias são postadas no Instagram, 147 mil fotos são publicadas no Facebook e 41 milhões de mensagens são trocadas no WhatsApp. Como fazer para analisar todos esses dados e extrair informações relevantes para que uma empresa possa tomar a melhor decisão de mercado? É aqui que entra a ciência de dados, uma área que é relativamente nova e que vem ganhando cada vez mais relevância frente à grande quantidade de dados e de informações que as empresas e pessoas produzem diariamente. A ciência de dados ela é uma área interdisciplinar, né, que envolve técnicas de computação, matemática aplicada, inteligência artificial, estatística e otimização. E ela tem como principal objetivo resolver problemas complexos utilizando grandes conjuntos de dados. Ela busca extrair e gerar conhecimento, padrões, a partir de dados brutos. Ela se preocupa em responder perguntas como: o que aconteceu? Por que aconteceu? O que vai acontecer? O que pode ser feito dentro de uma empresa? E dentre as funções de um cientista de dados estão o desenvolvimento de estratégias para analisar esses dados, preparar dados para análise, explorar, analisar, visualizar esses dados, além de construir modelos que auxiliem a tomada de decisões. E isso pode ser feito utilizando diferentes linguagens de programação, como Python e R, que já possuem muitos pacotes e funcionalidades disponíveis para essas tarefas. E pelo WhatsApp da Divisão de Divulgação Científica, também recebemos uma pergunta bem interessante. Assim como ocorre com os animais, é possível que o campo magnético da Terra tenha alguma influência sobre o corpo humano? Se sim, de quais maneiras? E a resposta vem do professor de Geologia do campus Monte Carmelo da UFO, o Emerson Rodrigo de Almeida.
Olha, até onde a gente sabe, não existe essa influência do campo magnético da mesma forma como ele afeta o organismo dos animais. A gente não tem evidência sólida sobre isso atuando no organismo do ser humano. Alguns estudos têm sido feitos em relação a isso, né, mas a gente não tem nada que certifique uma influência ainda, né, nada que a gente possa considerar muito uma evidência sólida, né. O que a gente tem, né, de fato, do campo magnético influenciando na vida que a gente tem é mais com relação a uma espécie de escudo protetor que ele forma, né, ao redor da Terra, que impede a ação direta do que a gente chama de vento solar, né, que são partículas emitidas pelo Sol, né, naturalmente, a partir da atividade solar, e essas partículas, quando elas encontram as linhas de campo magnético, né, da magnetosfera, do campo ao redor da Terra, elas têm o seu caminho desviado, né, elas não atingem a superfície da Terra, de fato. Uma pequena parte delas acaba caindo, né, mais próximo da superfície, vamos dizer assim, né, acaba ficando nas camadas mais baixas da atmosfera. E aí isso forma aquele fenômeno que a gente conhece como auroras, né, aurora boreal, aurora austral, né, mas a maior parte do vento solar é desviada para o espaço, para longe da Terra. E isso ocorre por efeito do campo magnético terrestre, né? Então, essa é a maior influência que a gente tem sobre a vida, essa espécie de camada de proteção que a gente tem hoje, né? Então, é basicamente nesse sentido. É uma ação direta no cérebro humano, como ocorre pelos organismos, né, de aves, por exemplo, que se orientam pelo campo magnético, a gente ainda não tem nenhuma evidência sobre isso no cérebro humano, né? Então, o cérebro das aves teve uma evolução um pouco diferente aí do que o nosso evoluiu nesse sentido, né? A gente não evoluiu com essa adaptação, pelo menos até onde a gente sabe até hoje. E você achou mesmo que nós, uma equipe repleta de jornalistas, não íamos aproveitar para fazer as nossas perguntas também? Quando eu entrei para a equipe da Divisão de Divulgação Científica, lá no começo do ano, eu ouvi falar mais uma vez que existem crianças que também são pesquisadoras. E sempre fiquei me perguntando se tem diferença entre a pesquisa desenvolvida na educação infantil e ensino fundamental, no ensino médio, na graduação e na pós. Então, convidei o pesquisador e diretor da diretoria de pesquisa da UFO, o Murilo Vieira, para me explicar isso aí. Essa é uma pergunta muito ampla e muito complexa para ser respondida por uma única fala. Mas nós classificamos a pesquisa desde o ensino básico, médio, técnico profissionalizante, graduação, mestrado e doutorado, porque a gente correlaciona cada pesquisa realizada em cada uma dessas etapas com a formação do pesquisador. Então, se nós pensarmos no pesquisador hoje, que é um profissional, né, responsável por uma equipe, ele geralmente tem o título de doutor ou pós-doutor, mas nós temos excelentes pesquisadores que são mestres, que são graduados. Ou seja, não é classificado pela importância e nem pelo grau de complexidade da pesquisa de uma forma, digamos que reta. Veja bem, alunos, entende-se em sua maioria, que pesquisadores do ensino infantil, do ensino básico, eles fazem trabalhos talvez menos complexos. Mas, por outro lado, eles sempre são supervisionados por pesquisadores que têm maior formação, como graduados, mestres e doutores. E muitas vezes esses alunos do ensino infantil trabalham em conjunto para desenvolver uma pesquisa que pode ter uma complexidade maior do que a gente poderia inferir se fosse simplesmente um único aluno da educação básica. Então, não necessariamente está ligado à complexidade, mas a ligação, né, dessa classificação de básico, médio, médio profissionalizante, graduado e pós-graduação, mestres e doutores, está ligado, né, diretamente à formação do aluno, né, naquele momento. E o jornalista da diretoria de pesquisa, Túlio Daniel, também aproveitou para fazer uma pergunta que levantou debates em todo o setor.
Pode falar, Túlio. Oi, Nai, deixa eu te perguntar. As plantas, elas são seres vivos, né? Será que elas sentem dor? E para responder essa pergunta e fechar nosso episódio com chave de ouro, o professor Erandir Cabral de Melo, do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Goiás, se prontificou a explicar pra gente se as plantinhas sentem dor ou não. Recebi um e-mail questionando sobre se as plantas sentem dor. Existem alguns estudos em neurobiologia vegetal que levantam essa questão. No entanto, não existe uma conclusão sobre se as plantas sentem ou não dor. O que nós sabemos é que as plantas produzem um hormônio chamado etileno, que atua em tecido animal como anestésico. E normalmente, quando as plantas são feridas, elas produzem muito mais etileno do que na condição normal de não ferimento. No entanto, isso não nos possibilita afirmar que o etileno possa atuar como anestésico em função de uma dor sentida pela planta. Essa é uma resposta que nós ainda não temos. Bom, ao pé do ouviders, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Pergunte a um Cientista. Também espero que vocês tenham gostado dessa terceira temporada de Ciência ao Pé do Ouvido, porque a gente amou produzir cada episódio. A gente vai entrar de férias por aqui, mas você pode ouvir os outros episódios na sua plataforma preferida. Estamos também no Google Podcast, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcast. Siga lá e nos avalie, hein? Nas redes sociais, vamos produzir uns conteúdos bem legais sobre os temas e quem sabe apareçam os spoilers da próxima temporada. Não posso prometer nada, mas vai que. Então, já acompanha a gente por lá, hein? Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UF. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar alguma coisa, mandar um recado, fazer uma indicação ou até uma sugestão para a próxima temporada? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 9966 2021. Repetindo, 34 9966 2021. Muito obrigada por mais uma temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Obrigada também a cada membro da Divisão de Divulgação Científica, aos parceiros da Diretoria de Comunicação e também da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Em nome da equipe, agradecemos cada convidada e convidado dessa temporada. E, claro, a você, que nos acompanha. Até ano que vem! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Nayara Chaya, que também sou editora do podcast. A comunicação imagética foi feita pela Ludmila de Castro, estudante e estagiária de design na divisão. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel e comigo. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fragatulho, que é pesquisador e professor de música aqui na UF. Captação de áudio foi do Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Enquanto estamos de férias, aproveite para assistir ao outro podcast da UFO, o UFOcast, toda quinta-feira no canal da UFO no YouTube. Até lá! Ciência ao pé do ouvido.